Ok, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver rapidamente mais palavras cognatas, certo? Então nós vamos ver aqui, dando continuidade à última aula, certo? Então nós temos aqui os cognatos, são palavras que existem em todos os idiomas, certo? Tem palavras no francês que se parecem com o inglês, tem palavras no português que parecem com o espanhol, então os cognatos são palavras que existem em todos os idiomas, são palavras que parecem com outra de outro idioma. Às vezes tem a mesma origem, às vezes não, mas os significados são os mesmos, né? São parecidos. Então nós temos aqui contextualização, nós temos aqui um livro de espanhol, é isso? The Big Red Book of Spanish Vocabulary, que fala sobre cognatos. Nós temos giraffe, dá para saber o que é. Elephant, também dá para saber o que é, certo? Mesmo que não tivesse a figurinha, a gente entendia, porque é parecido. Então, as transparent words, ou false friends, e deceptive words. False friends, pessoal, são os amigos falsos. O que seria um amigo falso? As palavras cognatas, elas são chamadas de friends. Friends em inglês é amigos, né? Friends. Por quê? Porque elas são amigas, elas se parecem, elas são. Só que aí existem os amigos falsos. Os amigos falsos são as palavras que a gente pensa que é uma coisa, mas é outra. São chamadas de false friends. Agora, nós vamos ver exemplos desses três tipos aqui, ó. Os falsos cognatos são pares de palavras que parecem ser cognatos. Cognatos nós já vimos que são as palavras que parecem e são, né? O que parecem, por causa de sons e significados semelhantes, mas têm etimologias diferentes. Eles podem estar no mesmo idioma ou em idiomas diferentes, até mesmo dentro da mesma família. I'm gonna pretend I didn't see that. Então, aqui tem um exemplo de um falso cognato. Ele está dizendo assim, I'm gonna pretend I didn't see that. Então, a piada é feita por quê? Porque ele é cego, né? Aqui é o cantor Steve, se eu não me engano é Stevie Wonder, ele é cego, Stevie Wonder. E aí ele diz, eu vou fingir que eu não vi isso. Pretend, pessoal, a gente pensa que é o verbo pretender. Pretender. Só que não é. Pretend significa fingir. Então ele é um falso cognato. Se ele fosse um cognato, ele era pretender, porque ele parece com pretender. Só que pretender em inglês é intend. Certo? Intend. Intend é que é pretender. Então, pretend é fingir. Eu vou fingir que eu não vi isso. Então, a piada é porque ele é cego, né? Stevie Wonder. Vamos para a próxima. Então, aqui temos alguns exemplos de falsos cognatos. Já os falsos cognatos não têm o mesmo significado nos dois idiomas, mas possuem grafias semelhantes. Confira alguns termos que mais confundem os estudantes de inglês. Então, nós temos aqui, ó, actual, que a gente pensa que é atual, mas significa verdadeiro. Nós temos a them, que parece antena, mas significa hino. Nós temos application, que tem a estrutura similar à aplicação, mas significa inscrição. Nós temos beef, que tem uma estrutura similar a bife, mas significa carne, de boi ou de vaca, não é o bife em si. Nós temos cafeteria, que tem a estrutura similar à cafeteria, mas se refere à cantina, a uma lanchonete. Nós temos fabric, que a gente olhando já pensa que é fábrica, mas significa tecido. Lecture, que a gente pensa que é leitura, mas é uma palestra. Parents, que a gente pensa que é parentes, mas significa pais, o pai e a mãe. Pretend, que parece pretender, mas é fingir, como foi visto no slide anterior. Shoot, que tem estruturas e o som similar a shoot,
mas significa atirar ou fotografar, filmar, certo? Então essas são as mais comuns, falsos cognatos mais comuns que enganam, confundem os brasileiros. Contextualização. Aqui nós temos outro exemplo que também é bem interessante, que é a palavra push. A palavra push, isso é motivo até de piada entre os brasileiros que visitam os Estados Unidos, país de língua inglesa, porque nas portas ele vê o nome push. Aí ele pensa que é para puxar. Só que push significa empurrar, certo? Então você tem, na verdade, que empurrar e não puxar. Quando você vai puxar, é pull, certo? Aí é que é para puxar. Mas essa palavra confunde muito, porque em toda porta praticamente tem essa palavra, né? Para você se orientar. E como as portas lá abrem ao contrário, né? Normalmente abre para fora, ao invés de para dentro, como as portas daqui do Brasil, aí atrapalha bastante a nossa mente. Certo? Vamos aqui. Então nós temos aqui contextualização. Oh, but do you pretend to be happy or do you intend to be happy? Então aqui tá fazendo uma brincadeira com as duas palavras, ó, pretend e intend. Então tá dizendo assim, ó, mas você finge ser feliz ou você pretende ser feliz? Certo? Tá as duas palavras aí, só que a primeira não é pretender. A primeira é fingir. E a pretender é a segunda, né? Intend. Pretender. Ok? No slide 9 aqui nós temos um exercício, que é da Universidade Federal de Roraima, né? Eu acho que é Roraima. Leia a seguinte passagem e responda a questão. Roraima is an interesting mountain located in the Guiana Highlands. The peak actually shares the border with Venezuela, Brazil, and Guyana. But the mountain is almost always approached from the Venezuela side. The Brazil and Guyana sides are much more difficult. The mountain's highest point is Maverick Rock, which is at end on the Venezuelan side. Marque a alternativa que representa um falso cognato. Então aqui são as palavras que aparecem no texto. Aqui já tem a resposta, porque já veio respondido no exercício, certo? Mas ó, nós temos mountain, que você pode até deduzir que é montanha. Interesting, que é interessante. Point, que é ponto. E actually, que a gente já viu na atividade anterior, que actually significa na verdade, né? Actually não é atualmente. Verdade. A palavra é considerada falso cognato, pois é semelhante a atualmente, mas no entanto significa na verdade. Certo? Não se assemelha a atualmente. Então aqui está explicando o restante. Na 10 nós temos outra questão, já com a resposta, mas vamos ler. About this sentence. Help build more facilities adapted for disabled people. It's correct to affirm that. É correto afirmar que as palavras help e facilities são falsos cognatos. Help não se parece com nada do português. Então, não tem como ser um falso cognato, está errada. B. O prefixo de in the word disabled expressa a ideia de dois. Não faz nenhum sentido. Letra C. The word adapted é um cognato. A palavra adapted é um cognato. Adapted parece adaptado, né? Então, tá certo, é a letra C. The word disabled refere a facilities. Não refere. Não tem nada a ver, né? São duas palavras diferentes. The word build is the subject of the sentence. A palavra build é o sujeito da sentença. Não é o sujeito, né? Porque essa oração aqui, ela não tem sujeito. Ela é um imperativo. As frases imperativas não têm sujeito.
certo? É uma ordem, é um pedido. Ajude a construir, né? Ajude a construir facilities para pessoas adaptadas ou facilidades, objetos para facilitar a vida de pessoas com deficiência. Então, aqui é um pedido, não se encaixa, ok? Então, aqui está o comentário da questão anterior. Ó. Help significa ajuda, facility significa instalações, objetos, né? A palavra facility pode ser considerada um falso cognato, pois sua grafia parece com o da palavra facilidades, ó, mas significa instalações, objetos criados, montados, né? Seu conteúdo não tem qualquer relação com a palavra em português. O prefixo de, a palavra disabled expressa a ideia de dois. O prefixo disabled é dis e não indica a ideia de dobro, de dois. Está tudo explicado aqui, ok? Então, basicamente é isso. Foi só uma explicação rápida sobre o texto que vocês leram. Eu vou já mandar a atividade para vocês.